Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo novamente, para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPED, classe Adultos. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, um tema geral que é o verdadeiro pentecostalismo, né? Tema do primeiro trimestre de 2021 da Escola Dominical, tá? Então, você ficando até o fim desse plano de estudo, eu vou dar algumas dicas importantes que pode ser útil para você. Se você for embora antes, você vai perder essas dicas. Eu digo isso porque isso não é uma chamada pré-aula. A pré-aula, você ouve algum professor dando o ensino inteiro da lição da escola dominical e você toma aquele ensino e muitas vezes replica, né? Repete na sua aula. O plano de estudo não. A gente coloca partes específicas de cada ponto da lição que eu considero que seja mais importante para iniciar a sua reflexão e depois você pode colocar as questões secundárias. Por isso eu apresento esse plano de estudo em slide, destacando aquilo que é mais importante em cada ponto da lição. E aí você pode expandir o seu raciocínio a partir de um conteúdo mais enxuto. E depois vai agregando as informações que a gente pode considerar secundária no próprio texto. E assim você ganha tempo, né? Você otimiza o seu estudo, tem um raciocínio mais rápido, né? Mais curto. Então você consegue ir mais longe também no desenvolvimento do seu pensamento sobre a lição, tá bom? Porque o meu objetivo, pelo menos em particular, não é ser um eterno professor e ter você que me vê e me ouve como um eterno aluno. Não, eu quero que você também se desenvolva dentro de uma metodologia e possa ensinar outros. E daqui a um tempo não precisar mais desse material e você mesmo ter o seu material e ver o seu crescimento e poder ajudar outras pessoas nisso também, para que elas também se tornem tutores da escola dominical, professores aprendendo e ensinando todo mundo no mesmo nível. Isso é muito bom. Então a gente vai agora para a tela do meu computador e a gente vai iniciar esse plano de estudo, ok? Então já estou aqui na tela do meu computador. Nós temos a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Então uma lição muito importante. Viu como passa rápido, né? Começamos agorinha o ano e já estamos na lição de número 4. Muita coisa a gente já aprendeu nessa lição e tem bastante a aprender também, e o tempo é curto, a gente precisa sempre otimizar, concentrar os nossos esforços, ok? Se você gostar dessa aula, você pode se inscrever no canal e também compartilhar com outras pessoas, né? Esse material que eu uso para realizar esse plano de estudo também é colocado aqui na descrição do vídeo. Você pode modificá-lo, você pode adaptá-lo, você pode passar para outras pessoas também e fazer conforme a sua necessidade, sem problema algum, tá bom? O objetivo aqui é contribuir, é ajudar. A gente tem como objetivos específicos dessa lição: 1. Apontar a necessidade dos dons espirituais hoje, situar a função dos dons espirituais e 3. Reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. Então, esses são os objetivos específicos que servem para nos orientar, né? Dar um norte para a gente, não expandir muito a lição para questões que estão fora disso, porque senão a gente perde a mão da lição, né? Dentro daquilo que o comentarista propôs. Então, lição de número 4, atualidade dos dons espirituais, texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios 12, 4. E a verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Muito bom. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11. Você pausa aqui o vídeo, faz a sua leitura na sua Bíblia, as marcações que você achar necessário, para a gente dar continuidade. A introdução da lição diz o seguinte: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo,
a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. E aí a gente tem como tópicos dessa lição a necessidade dos dons espirituais hoje, 2, a função dos dons espirituais, e 3, os dons revelam a unidade na diversidade. E aí, como sugestão aos professores de distribuição, né, da lição no tempo que se tem, que é de 70 minutos, 1h10 na maior parte das salas de aula de escola dominical, é usar 25 minutos no primeiro tópico, que tem 3 subtópicos, 30 minutos no segundo, porque tem 4 subtópicos, e 15 minutos no terceiro, que tem só 2 subtópicos. Assim você consegue distribuir melhor toda a lição, e isso deixa muito contente os alunos que estudam, né, a lição inteira e querem ver todos os tópicos sendo abordados. Eu sei que muitos professores vão falar, é impossível fazer isso aí. Mas se você selecionar aquilo que é mais importante e não deixar a aula escapar demais preso apenas no único ponto, você consegue distribuir e colocar cada parte mais importante de cada subtópico em evidência e assim chegar até o fim da lição dentro desse período. Então, essa aqui é a estrutura da lição, junto com os objetivos específicos. A gente precisa se manter dentro desse norte para não perder aquilo que é mais importante na lição. A gente tem no tópico 1 a necessidade dos dons espirituais hoje. Então, o primeiro subtópico, exortação a conhecer os dons. A parte que eu selecionei diz o seguinte: o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, muito importante esse primeiro ponto, para que se entenda essa questão dos dons e da sua finalidade hoje, ok? O 2, pneumáticos e charisma. Então a gente tem aqui o ponto 2 trazendo os significados em gregos, ou as expressões usadas em grego. São os 2 termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, que significa espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumatikon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, é um cognato de charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça. Aparece 2 vezes, de dons, versículo 4, e dons, versículo 9. Então o comentarista está colocando aqui as expressões gregas que dão fundamentação e trazem a diferenciação daquilo que o apóstolo está dizendo das coisas espirituais e dos dons em especial, ok? E o terceiro, o que são os dons espirituais? E a gente tem o seguinte: a declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja, tá? Então, essa é uma definição do conjunto dos dons que aparece nos escritos de Paulo. Então, poderia ser definido de maneira mais resumida, também sem problema nenhum, como, por exemplo, capacitações concedidas pelo Espírito Santo, tá? Mas aqui tem a declaração das Assembleias de Deus com uma definição abrangente, mas completa, que você pode utilizar quando for se referir aos dons espirituais como um todo, ok? No 2, a gente tem a função dos dons espirituais. Primeiro ponto, as listas dos dons.
Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpretam como únicos os apresentados no versículo 8 a 10, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, outra com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios, ok? Romanos capítulo 12 e Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 11. Então, aqui é um dos momentos em que a aula pode enroscar, e eu digo sem necessidade, porque a gente querer limitar aquilo que Deus faz, sempre tentando engessar como uma lista pronta, seja sobre os dons espirituais, seja, por exemplo, na maneira de Deus agir nas nossas vidas e no mundo. Há quem pense que Deus age só de uma forma. Deus age da forma que Ele quiser. Deus age da maneira que Ele considerar melhor. A gente vê, por exemplo, o Senhor Jesus, quando curando as pessoas ali durante o seu ministério terreno, Ele fez curas de maneira diferente. Para algumas pessoas Ele só falou, outras pessoas tocaram nele e foram curadas. Teve aquelas pessoas que Jesus, por exemplo, cospe na terra, cospe, faz o lodo e coloca nos olhos do cego para que ele veja. Então, existem várias formas de Deus atuar, a gente não pode engessar. A mesma coisa se refere aos dons espirituais. Dizer que existem apenas 9 dons é limitar a ação do Espírito Santo e engessar a classificação daquilo que nós nem entendemos completamente, ok? Então tome muito cuidado para não enroscar a sua aula aqui sem necessidade. E aí a classificação teológica dos dons, você tem o seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. B, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. C, dons de inspiração, profecia, variedades de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas, tá? Então aqui o objetivo dos eruditos da teologia em fazer essa classificação e outras é de trazer uma didática, né, para a gente colocar um conjunto delas, ou os conjuntos, numa categoria específica para trabalhar melhor justamente esse entendimento sobre os dons espirituais, tá? Ainda no tópico 2 eu separei o ponto 3 e 4, tá? Porque é muito grande o tópico, então coloquei aqui no outro slide ponto 3, classificação bíblica. Então teve no ponto 2 classificação teológica, agora a bíblica. Stanley M. Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. A, dons do ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. B, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. E C, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então aqui está mais uma definição. Esse Stanley M. Horton é um teólogo das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, inclusive um dos que participou da composição da Bíblia de Estudo Pentecostal. Estou com um exemplar aqui, e justamente nessa Bíblia de Estudo Pentecostal, você que tem ela, na página 1729, depois do livro de Romanos, bem na sequência de Romanos, você tem uma classificação dos dons espirituais. Então você tem todos os dons aqui colocados e as referências bíblicas e a definição. Então você, professor ou aluno que tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, quiser dar uma aprofundada, tendo tempo para isso, de fazer uma citação mais profunda desses dons, você tem essa lista aqui, tá? São mais ou menos 1, 2, 3 páginas, tá? 3 páginas falando sobre os dons ministeriais para a igreja, manifestações do Espírito Santo em crentes, tudo com a classificação dos dons, tá? E um monte de referência bíblica, tá? Então, página 1729, os dons do Espírito Santo, tá? Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você quiser dar uma ampliadinha nesse ponto, se achar que é importante para você e para a sua sala, para a sua classe, tá bom? Acredito que pode ser útil. E aqui no 4, para o que for útil,
E aí você tem o seguinte, não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Isso é muito importante de se entender, porque tem pessoas que têm o problema do tal do orgulho espiritual, né? Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória, coloca aqui o comentarista nesse ponto 4 do tópico 2. É muito importante essa discussão, talvez esse seja um dos pontos mais importantes, porque tem muita gente na igreja que por ter algum dom, principalmente aqueles dons de manifestação mais visível, né? Por exemplo, cura, dom de maravilha, as pessoas muitas vezes acabam achando, algumas delas, que tem um nível espiritual diferenciado, que são mais importantes do que os outros, ou porque tem alguma coisa nela ou seja, ela, por exemplo, se dedica mais à oração, por isso Deus atua mais poderosamente na vida dela, mas a verdade é que o Espírito Santo reparte como quer e para o que for útil. E é Ele que decide para o que aquela pessoa é útil. Não é porque ela é útil em si mesma, mas porque o Espírito Santo quis colocá-la na sua obra para que ela se sinta também um instrumento nas mãos de Deus. Então está aqui uma parte que vocês podem gastar um tempo com uma discussão saudável em sala de aula. E aí no ponto 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Diferentes dons, tá? Não precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12,6, ele cita aqui só um exemplo, né, daquilo que está em Romanos, para dizer que, mesmo que seja diferentes dons, todos eles são os dons da graça de Deus, são oferecimentos do favor de Deus para abençoar a sua igreja, que a gente deve usar eles segundo a medida da fé, muito importante também. E o 2, para fechar, unidade. Então a gente tem aqui o seguinte, o termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus refere-se às três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática, tá? Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:13, Efésios 4:4-6 e 1 Pedro 1:2. Aqui, na verdade, como fechamento, o comentarista coloca alguma coisa a mais, né, um subsídio sobre a participação da Trindade na questão dos dons espirituais. Mas eu acredito que a parte mais importante daquilo que a gente precisava tratar está justamente no tópico 2, onde você deve dar a maior atenção. Eu espero realmente ter auxiliado de alguma forma a todos vocês, lembrando que o meu objetivo aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas sim oferecer um caminho mais enxuto para você começar o seu raciocínio e aí expandir a partir da sua própria capacidade e interesse em examinar o conteúdo e as escrituras. Espero então ter ajudado a cada um de vocês e concluo com as palavras do autor na conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. 1 Coríntios 13, 8-10. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Então, a gente tem aqui essa importante conclusão do comentarista que vai justamente fechar a lição nos mostrando que a igreja tem a sua missão de pregar o Evangelho, mas ela é assessorada e guiada pelo Espírito Santo também no desenvolvimento dos dons espirituais que ele distribui conforme a sua vontade, mas que é justamente para ser usado em favor das pessoas que são alcançadas
pelo Evangelho, em favor da igreja como um todo, e esses dons estarão conosco até o dia em que o Senhor chamar a sua igreja, tá bom? Então, desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!